fique à vontade para poder estar crescendo na palavra de Deus e poder estar aprendendo um pouco mais. Nós temos trabalhado nesses últimos dias sobre a prosperidade bíblica, e nós iremos trabalhar mais um pouco sobre essa questão da prosperidade bíblica e como nós podemos praticar na nossa vida. Hoje nós estamos de cara nova no nosso YouTube, nós mudamos para Pastorando, né? Então o nosso YouTube agora é personalizado, você pode crescer com o canal Pastorando, e nós temos vários planejamentos aí para o futuro, para o crescimento, para a edificação. Nosso objetivo não é monetizar, mas edificar. Todos aqueles que chegam, que estão chegando, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para poder nos ajudar, somando e aprendendo conosco. Amém? A todos que estão comigo aqui no Japão, eu sou o pastor Cassiano, pastor aqui do Japão, da Igreja Evangélica das Nações, e a todos que estão aqui comigo no Japão, nós estamos mais uma semana de crescimento, mais uma semana de aprendizagem, e o nosso intuito é poder transmitir a palavra de Deus e aprender da palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos agora estar orando, falando com Deus e pedindo para Deus nos ajudar na meditação dessa noite. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer por esse dia, pelo dia que passamos, pelo dia que se inicia no Brasil, pela vida dos nossos amados que estão aqui conosco, por aqueles que nos acompanham pelo chat, por aqueles que nos dão um apoio nessa noite, para que essa mensagem possa chegar, possa ir até aqueles que estão necessitados de um consolo, de uma orientação e de uma meditação na Tua Palavra. Quero pedir que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça, para que a gente possa crescer um pouquinho mais na Tua Palavra e crescer um pouquinho mais no conhecimento de nós mesmos e no conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos descontrair um pouco, vamos tirar essa tensão. Eu estava aqui, hoje tá eu, o Vinícius e o Joshua, né? O Vinícius está nos dando uma força aqui na parte da técnica, e a gente está tendo que aprender tudo, né? Na verdade, tem essa pequena dificuldade da gente estar aprendendo tudo, mas o nosso desejo é que a palavra de Deus possa edificar a sua vida. Nessa noite nós temos o Gruta, que é o grupo de treinamento avançado. O nosso objetivo é poder treinar a nossa vida para poder praticar melhor a fé cristã. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, eu gostaria de pedir para você permanecer até o final. E eu só vou compartilhar essa palavra com vocês se você se comprometer em praticar. Praticar. Por quê? Porque a grande dificuldade é a prática. E para praticar qualquer coisa nós temos que treinar. Treinar no dia a dia. Todo dia nós precisamos estar treinando na nossa vida a prática do Evangelho e colocando na nossa vida aquilo que o Evangelho diz para a gente colocar. Amém? E hoje então eu vou dar um combo, como diz no Brasil, um combo de princípios para uma vida próspera, mas aqui no Japão a gente chama de seto. E eu estava meditando na palavra de Deus e pedindo para Deus uma direção, como que a gente poderia falar nessa noite, até porque nós temos desafios na nossa comunidade local, nós temos desafios nas cordas locais, de que maneira eu poderia transmitir esse estudo de forma que pudesse edificar a vida do indivíduo, aqueles que ouvem pela primeira vez e aqueles que estão comigo há mais tempo, já liderando de uma corda, de um grupo caseiro, de um grupo de multiplicação e de cuidado. E a palavra que vinha na minha cabeça era Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. E eu confesso para os irmãos que eu estava reticente, eu estava meio resistente em falar sobre Mateus capítulo de número 6, porque é um texto que eu já venho compartilhando há algum tempo, mas
a gente sabe que a repetição ela tem a tendência de nos orientar e de nos conduzir a uma melhor prática. Então, o nosso desafio é pôr em prática aquilo que nós estamos aprendendo hoje, pensando que o dia da nossa existência é o dia de hoje. Amém? Então, vamos lá. Mateus capítulo de número 6, nós vamos começar pensando num princípio fundamental para aqueles que querem viver uma vida de prosperidade. Vamos lembrar um pouquinho que a palavra prosperidade, ou melhor, a ideia de prosperidade que nós queremos transmitir, não é a ideia de enriquecimento ou de ajuntar riquezas, ou a ideia de conforto, mas a ideia existencial, aquilo que nós podemos viver em Deus e o plano de Deus para a nossa vida, de forma que o vácuo, o vazio existencial nosso possa se preencher. Amém? Então esse vazio, ele só pode ser preenchido pela pessoa de Deus, através do Espírito Santo de Deus, e ele habita em nós. A nossa ideia é que você, que já tem o Espírito de Deus, que já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, possa crescer e se desenvolver. E o capítulo de número 6, ele é um desafio para a gente crescer e se desenvolver na fé cristã. Amém? Não pode ficar parado. O que fica parado, ele estagna. E o estagnado, ele para de crescer. Quem para de crescer, morre. Então nós não podemos nos dar o luxo de ficar parado nesse projeto tão magnífico, tão grandioso, que se chama igreja, que se chama amizade com Jesus Cristo, que nós podemos chamar como amizade com Jesus Cristo, e que se chama pregação do Evangelho. No capítulo de número 6, nós vamos encontrar um texto que já é muito comum de todos os irmãos, que é o texto do verso de número 25, onde Jesus está fazendo o conhecido Sermão do Monte, e no percurso desse sermão, Jesus vai orientar aquela comunidade, aquelas pessoas, a não andar ansiosa por coisa alguma. Vamos lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma. No verso de número 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Amém. Até aqui, o primeiro verso, algumas traduções vai trazer a palavra ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando a gente vai estudar no grego, a palavra significa não andeis dividido, ou com dois pensamentos, não andeis querendo servir a Deus, mas muito carregado em cuidar da sua própria vida. Essa é a ideia que Jesus está tentando transmitir para a gente, porque qual é o princípio elementar que nós devemos viver? O princípio da confiança em Deus. Aí você fala assim: pastor, eu já sei disso. Eu já sei que eu devo confiar em Deus. Irmãos, falar que a gente sabe confiar em Deus é uma coisa. Outra coisa é a gente confiar de fato em Deus. Principalmente quando se trata de questões financeiras, saúde, questões relacionadas às nossas finanças, aos nossos relacionamentos. Nós temos uma tendência de controlar as coisas e de tentar fazer as coisas do jeito que a gente sabe. E nem sempre esse controle ele é benéfico. Por quê? Porque nós fazemos um plano. O que Jesus está dizendo, ou o que Jesus está trabalhando no capítulo de número 6, é muito importante a gente entender todo o contexto. E se você quiser entender um pouco mais o contexto, você precisa estar no culto domingo, porque nós voltaremos a esse texto, né, um pouquinho no domingo, e nós iremos falar daquilo que revoluciona a vida do cristão. Jesus está dizendo o seguinte, que o percurso, o caminho dele é um caminho que
Ele vai construir para cada um de nós. A nossa segurança é que Ele vai contribuir, Ele vai fazer aquilo que Ele tem planejado para a gente. Mas o problema é que o plano de Deus não é muitas vezes o nosso plano e por isso nós andamos ansiosos. Você já parou para pensar quantas preocupações tem na tua cabeça nesse exato momento? Preocupações do tipo, que nem eu vou confessar algumas preocupações, do tipo, o que os outros vão pensar de mim? Ou o que as pessoas vão entender do que eu estou falando? Ou do tipo, como que vai ficar esse final do mês? Será que eu vou conseguir financeiramente superar as minhas expectativas? Ou do tipo, surgiu uma dor de cabeça ou uma dor de estômago diferente, o que será que é isso? Preocupações relacionadas à nossa vida, preocupações relacionadas ao nosso ministério. Qual é o convite de Jesus Cristo? Não andeis preocupado com coisa alguma. Por quê? Porque você deve colocar a tua confiança naquele que te chamou. Então você que quer ser o líder, ou líder da sua corda, ou líder na sua igreja, ou líder na sua comunidade, o líder de qualquer coisa, o líder da sua própria vida, você precisa confiar que o Senhor está estabelecendo o propósito dele em todos os ambientes da sua vida. Princípio da confiança em Deus. É Ele quem faz. Enquanto a gente está lutando com esse princípio, a gente se esquece que esse princípio não praticado por nós, ele é um instrumento do diabo contra nós. Aí você fala assim, como assim, pastor? Quer dizer que a ansiedade, ou o pensamento acelerado, ou o transtorno obsessivo compulsivo são doenças do diabo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma vez que nós andamos ansiosos, nós abrimos uma oportunidade e uma brecha para que o inimigo das nossas vidas, ele se levante contra nós e imprima um ritmo de derrota sobre nós. Aonde nós encontramos isso? Nós encontramos isso no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Presta bastante atenção. O que Jesus disse, não vos preocupeis, você vai abrir em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7, e você vai prestar atenção no que Pedro está dizendo, sem você fechar a Bíblia de Mateus, capítulo de número 6. O que diz em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7? Vamos lá. Vamos lá, espera um pouquinho que eu também estou abrindo a minha Bíblia. Como eu estava meio cheio de coisinha para fazer, eu acabei não marcando, mas já está aqui aberto. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Quando Pedro começa a falar, já no verso de número 6, ele diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Verso de número 7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua divisão existencial. Tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te divide, tudo aquilo que não permite que você seja integral para ele. Pensemos, o que Jesus fez na cruz? Jesus comprou as nossas vidas, ele comprou a sua vida, ele comprou pelo sangue dele. Ele te chamou, ele te arregimentou, colocou você no exército dele. Amém? Tamo junto? Agora pensa, ele te comprou para você andar dividido com as coisas do mundo. Não. Ele te comprou para você andar acima das coisas do mundo. E uma coisa que você nota, uma coisa interessante, uma mudança para aqueles que estudam um pouco de teologia, que vão notar no decurso da teologia, que a teologia ela se adapta
ela se adapta, digamos assim, ela não se corrompe, tá? A teologia é estabelecida, a sistemática, a salvação é salvação, certo? Graça é graça, fé é fé, vamos falar assim, pecado é pecado, a sistemática da teologia, ela não muda, porque é o que a Bíblia diz que é e ponto. Por exemplo, eu creio que a salvação é de Deus e é um presente dado pra gente. No entanto, você vai notar que os puritanos, por exemplo, eles tinham uma pregação muito voltada à salvação da alma e à vida de renúncia dos valores humanos. Isso lá para o século XVIII, século XIX, mais ou menos final do 17 até o começo do 19, teve um período bem comprido dos puritanos e que contribuiu grandemente para a formação do nosso pensamento cristão, mas eles faziam uma divisão, uma acepção. Eles não se misturavam com a sociedade vigente, porque viam a sociedade como algo já contaminado e que não poderia se misturar com aquilo. E era uma pregação transcendente. E eles viviam experiências transcendentes. O que foi acontecendo é que a pregação do século XX, do século XXI que nós estamos vivendo, final da década de 90, para a década agora, para o milênio de 2000, nós entramos numa pregação muito mais materializada. O que significa isso? Tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Vamos lá, vamos tentar explicar isso. O que é uma teologia ou uma pregação mais materializada? Uma teologia, uma pregação que começou a se preocupar com a vida das pessoas enquanto estava vivendo. Nós não estamos indo, hoje, nós não estamos falando sobre o extremo, a salvação transcendente. Nós estamos falando sobre a salvação que nós vivemos no nosso dia a dia. Isso é muito bom. Mas existe um lado negativo que é a materialização da fé. No sentido de que aquele que, por exemplo, não tem uma vida abastada, aquele que não tem um carro bom, aquele que não tem uma casa boa, aquele que não prospera financeiramente, esse não é abençoado por Deus. Essa é uma grande mentira dessa ideia. Por quê? Porque na verdade nós somos abençoados na bênção de Jesus para a salvação. Nós fomos comprados para essa salvação. Amém? O que não quer dizer que a gente deva deixar de pensar na responsabilidade que nós temos imediata. E a sua posição de liderança da sua vida, da sua corda, da sua comunidade, ela é uma resposta à responsabilidade cristã na sua vida. Você está compreendendo o que o pastor está dizendo? Ela é um assumir dessa responsabilidade na sua vida. Quando Pedro está dizendo o seguinte, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está dizendo dentro desse contexto. Qual é o contexto? Portanto, humilhem-se, no verso de número 6, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Existe um tempo da tua vitória. O que eu quero dizer com isso? Você vai colher. Você vai colher. Você precisa ter essa convicção. Nós colheremos. Por quê? Porque há um tempo de preparo e há um tempo de colheita. Há um processo nesse percurso. A vida do crente não é só fruto, fruto, fruto. A vida do crente é a poda também. A vida do crente é o preparo também. A vida do crente é as tomadas de posições que às vezes ele tem que tomar nesse percurso. A grande certeza que nós temos é que você vai colher, que nós colheremos, se a gente não desanimar no percurso e não parar antes, como diz Gálatas, capítulo de número 6. Mas aí dentro do contexto que eu quero dizer, no verso de número 7, ele diz assim, lancem sobre ele, sobre Jesus, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você.
pastor, e aonde que está as oportunidades do diabo? Esse texto está dentro do contexto do quê? Do nosso inimigo. No verso de número 8 e 9 ele vai falar sobre isso. Estejam alertas e vigiem. Vigiem, por quê? O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Confiança em Deus, fé no Salvador, fé no construtor da nossa fé, aquele que concedeu fé para a gente, é proteção contra as investidas do diabo, porque você não vai andar numa alma dividida ou em pensamentos divididos dentro de você. Quer ver um exemplo de pensamento dividido? A pessoa casa com outra pessoa e de repente no percurso desse casamento ele começa a questionar se ele fez a melhor opção. Será que eu fiz a... Gente, a coisa mais natural que um ser humano, um homem natural e uma mulher natural vai fazer é que quando existe uma adversidade, ele vai questionar se é ou se não é. É ou não é verdade? Toda vez que você passa por uma adversidade, você vai questionar se a sua decisão lá atrás foi certa ou se não foi certa. Isso é natural do ser humano. O problema é quando ele acredita que aquilo foi errado. E que ele começa a duvidar de que aquela decisão foi errada. Aí ele vai tentar consertar do jeito dele. Qual é o jeito do ser humano consertar um casamento quebrado? Vou largar da esposa e arrumar um outro casamento, que agora eu vou acertar a dita cuja, eu vou acertar a mulher, eu vou casar com a mulher certa, ou eu vou casar com o homem certo. E assim vai uma construção ou uma reconstrução, uma tentativa humana de reconstrução. Você está entendendo? Como que começa a entrar a ansiedade, como que começa a entrar a divisão de pensamento, como que começa a entrar, será que eu fiz a coisa certa em aceitar ser líder? Será que eu fiz a coisa certa em estar nessa posição? Será que eu fiz a coisa certa em estar nessa igreja? Querido, do diabo não é. Você está entendendo? Agora, você precisa confiar, aprender a confiar em Deus de que as coisas vão se ajustar e de que você está num processo e de que você está aprendendo a lidar com você mesmo, de que você está aprendendo a lidar com esses problemas, de que você está aprendendo a lidar com essas novas circunstâncias. Você está entendendo? Você está compreendendo o que o pastor está dizendo? Você precisa aprender a lidar com essas dificuldades. Você precisa aprender a lidar com os desafios que estão à frente, confiando em Deus e não permitindo que o pensamento dividido se infiltre na tua mente, se infiltre na tua cabeça. O pensamento ansioso, acelerado. Gente, o que a gente percebe de cristão enfraquecido por causa de ansiedade, por causa de querer resolver as coisas da maneira mais afoita, querer resolver as coisas de qualquer jeito, ansiedade para dar certo. Quantas pessoas estão ansiosas? Nossa, eu estou chegando no 40 anos, 40 do segundo tempo, eu preciso dar um jeito na minha vida. Se a sua vida está em Deus, você já deu um jeito nela. Agora você precisa caminhar nesse Cristo que você foi chamado, nesse Cristo que você foi comprado, nesse Cristo que você foi preparado para viver. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? A sua vida já está resolvida quando você está no Cristo. Agora você precisa aprender a viver com essa resolução cristã, que é o grande desafio, e por isso Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque você, em algum momento, vai encher o seu coração de preocupação com temas que você não deveria estar preocupado, com pensamentos que você não deveria estar preocupado. Feche seus olhos por um instante e pense comigo, quantos pensamentos entraram no teu coração que são pensamentos que não se configuraram verdadeiros na sua vida? Pense comigo. Pensou? Quantos pensamentos? Acho que eu vou morrer. Quem aqui já pensou que ia morrer? Não morreu, está vivo. Você está entendendo?
Segundo a estatística, 70% das preocupações que nós temos na nossa vida são preocupações humanas que não vão dar em nada, que vão ser resolvidas, que no devido tempo vai ter uma resposta. A gente vai ser negligente por isso? Não. Não, nós não seremos negligentes. Você não foi chamado para ser negligente, mas você vai aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, naquele que nos comprou e tem um plano perfeito para a gente. Não adianta você se debater. Não adianta você lutar contra as preocupações que são inexistentes. É que nem eu quero dar certo. Gente, tem gente que quer dar certo, que quer prosperar, que quer acumular riqueza, mas não sabe nem por onde começar. Quer uma dica? Estude. Se você não sabe nem por onde começar, você tem que estudar. Alguma coisa tem que fazer. Mas é muito caro. Mas é muito difícil. Aí é um problema da tua alma. Você tem que parar de arrumar desculpa para aquilo que você não consegue fazer. Você está entendendo? É você que tem que parar de arrumar desculpa. Eu tenho que parar de arrumar desculpa. Nós precisamos parar de arrumar desculpa, porque aí o tempo está indo. Eu já cansei de ver gente falando assim, tô muito velho para aprender um outro idioma. Vai ficar mais velho se deixar para depois. A única certeza que nós temos é que você vai ficar mais velho se você deixar para aprender depois. Então você não tem tempo. O tempo que você tem é o agora. E você precisa se esmerar em ser aquilo que Deus te chamou para ser. Isso é dedicação. Isso é consagração. Eu estou me esmerando. As coisas estão difíceis. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o que tem que fazer. Você tem que trabalhar. Você tem que ser fiel. Você tem que respeitar os princípios. Por quê? Porque é Deus quem vai fazer. Aí, continuando o texto de 1 Pedro, capítulo de número 5, estejam alertas, o verso de número 8. E vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem é que ele pode devorar? Dentro desse contexto, quem anda dividido, quem não sabe o que fazer, quem não busca saber o que fazer. Quem anda com pensamento dividido, com alma dividida, com ideias divididas, que não sabe o que fazer. Gente, é muito bom quando você que está aí no YouTube, ou você que está aqui comigo no chat, chega para mim e fala assim, pastor, eu comecei a praticar aquilo que o pastor ensinou e já tem sido fantástico na minha vida. Eu tenho recebido um feedback maravilhoso. Tem gente que chega para mim aqui mesmo na igreja e fala assim, pastor, já comecei a praticar, eu e minha família nós estamos em campanha de oração, eu e minha casa nós estamos orando, eu e minha família nós estamos buscando junto alguns objetivos da nossa vida. Isso é fantástico. Amém? Se você tem sido edificado, deixa aqui no comentário. Acho que essa semana os comentários vão estar abertos aqui no YouTube. Independente de onde você esteja, né? Se você está lá do lado da irmã Elza, lá no Sergipe, um grande abraço para a Elza e para o seu Adilson, né? Que sempre nos acompanha aqui no YouTube. Na Igreja Evangélica das Nações de Itabaiana, olha, vamos falar desse jeito, vamos profetizar, porque ali nós temos irmãos e irmãs que estão sendo fiéis ao Senhor. Amém? Então veja bem, nós não podemos andar dividido. Você não pode andar dividido porque o Cristo já te comprou e Ele tem um plano para a sua vida. O plano é perfeito, mas nós somos cheios de imperfeições e nós temos que jogar fora essas imperfeições. Você está comigo? Está junto comigo? Quem está aqui no chat está junto comigo? Está aprendendo alguma coisa aí? Sim ou não? Está aprendendo alguma coisa aí? Vamos fechar as brechas então dos pensamentos divididos. Vamos fechar a brecha da mentalidade dividida. Vamos fechar a brecha da mentalidade que justifica todas as coisas. Vamos fechar a brecha dessa mentalidade que não quer pagar o preço
por aquilo que Cristo já comprou a gente. Nós só estamos fazendo aquilo que Cristo já nos comprou para fazer. Você está entendendo? Está junto comigo? Você só é líder, você só é obreiro, você só é cooperador, porque Cristo já te comprou para fazer isso. Amém? Ok? Tamo junto? Então vamos lá. Continuemos. Como eu disse, Mateus capítulo de número 6 tem bastante princípio para a gente olhar. Vamos olhar um outro princípio. Esse princípio você precisa estar acordado, que se você não estiver acordado, você não vai entender ele. Eu vou sintetizar como princípio da priorização, ou de colocar prioridade, de aprender a colocar prioridade, certo? Vamos lá. Como que funciona isso? No capítulo de número 6 de Mateus, no verso de número 31, ele vai falar o seguinte. Verso de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, você precisa se redefinir nas suas prioridades. Veja bem, o que o pastor está querendo dizer com isso? Quando a gente sabe o que busca, a gente define um plano pelo que busca. Ou seja, nós precisamos olhar dentro do contexto ou da ideia do plano, do objetivo de Deus na nossa vida. Qual é o objetivo de Deus na sua vida? Qual é o plano de Deus para você? Qual é o plano de Deus para a sua corda? Qual é o plano de Deus para a sua igreja? O plano de Deus para a minha vida é manifestar a salvação dele que já foi dada. Amém? Toda a Bíblia, ela fala disso. A Bíblia fala da salvação no começo e da salvação no final. Indo nos extremos, quando a gente tem salvação no começo e tem salvação no final, a gente tem um percurso de salvação. Então, o que a Bíblia quer fazer com a gente? A Bíblia quer, ou Jesus Cristo, através da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, quer que a gente viva o reino dele na nossa vida. E aí, nós precisamos pôr prioridade. Meu amado, eu fico chateado quando a gente olha para as pessoas não querendo buscar Deus. Por quê? Porque as pessoas dizem que são cristãs, elas afirmam que são filhas de Deus, mas elas não querem buscar a Deus. Não tem alguma coisa errada nesse tipo de cristianismo? Pensa comigo, tem ou não tem? Quando a gente fala assim, não, eu sou cristão, mas olha, isso me desgasta muito. Eu sou cristão, mas eu não tenho tempo para isso. Eu sou cristão, mas eu não consigo fazer aquilo. Gente, se a nossa prioridade como cristão é buscar o reino de Deus e com isso buscar o governo de Deus na nossa vida, nós não podemos negligenciar essa busca. Não podemos. Não devemos negligenciar. Por quê? Porque senão nós seremos considerados desgovernados. Por que tem muito crente que não sabe o que faz? Porque ele está totalmente desgovernado, ele não consegue pôr prioridade. A prioridade dele é ele, a prioridade dele é a vida dele, a prioridade dele é a casa dele, a prioridade dele é o sucesso dele. Quando você vai no dicionário e você vai pegar a palavra sucesso, sucesso significa sucessão de acertos e fracasso, sucessões de erros. Então, se nós queremos ter sucesso, nós precisamos ter acertar mais do que errar, certo? Isso é na lógica. E para a gente acertar mais do que errar, a gente precisa estar debaixo da mão de Deus. A nossa prioridade precisa ser Deus. E isso não é da boca para fora. Isso é um compromisso do nosso coração, é uma aliança do nosso coração.
Então, quanto mais tempo eu invisto em Deus, em oração, em leitura bíblica, mais eu vou estar pronto e apto para poder viver as verdades de Deus na minha vida e as bênçãos de Deus que já foram dadas para a gente na cruz do Calvário. Sabe qual tem sido o grande erro de muitos líderes? E aqui falando de liderança de corda e de liderança de igreja e de liderança de ministério, é que nós não temos colocado a prioridade de buscar o governo de Deus e a justiça de Deus. Esse tem sido um grande problema. Lembra dos puritanos, que tinha uma pregação mais transcendente, uma pregação mais espiritual, que eu falei ali atrás, que se separaram, eles tinham sociedades alternativas, eles passavam horas na presença de Deus. Eles tinham campanhas de oração de horas na presença de Deus. Horas de dedicação, horas de leitura bíblica, e isso trouxe o resultado para aquele momento. Eu não estou dizendo que eles eram perfeitos. Existe, se você estudar ao longo da história, existe muitos erros. É verdade. Mas existe muitos homens e muitas mulheres de Deus que foram extremamente usados por Deus porque se dedicaram a ter uma vida com Deus, buscando o reino dele e a justiça dele. Nós temos uma justiça muito pífia, uma justiça falha e uma justiça humana em nome da justiça de Deus. Quer ver um exemplo? Você acha uma nota de 10 reais ou uma nota de 10 mil ienes, depende de onde você está. Se for nos Estados Unidos, uma nota de 10 dólares. Você não sabe de quem que é. O que você faz? A tendência é pisar em cima, arrastar um pouquinho a nota, tirar da vista dos outros e guardar no bolso. É o que a maioria faz. Eu não vou entrar no mérito da moralidade, mas a gente já imaginou que aquela nota tinha um dono? A gente já imaginou que a gente tem meios legais para poder reaver aquela nota? Por exemplo, aqui no Japão eu achei 10 mil ienes e levei na clínica, na frente da clínica foi que eu achei, levei na clínica e a clínica depois me conduziu para a polícia. E ali na polícia foi tomado todos os trâmites para que a pessoa pudesse reaver aquele dinheiro. Se a pessoa não fosse reaver aquele dinheiro voltaria 70% para mim. Eu não sei o que aconteceu, para falar a verdade. Mas isso já não compete a mim. Porque imagine que era de uma pessoa que estava necessitada daquele dinheiro. Você está entendendo? Às vezes a gente não se preocupa com o outro que perdeu. É lógico que também nós temos um problema muito sério. Se é no Brasil, todo mundo é dono daquele dinheiro que perdeu. Todo mundo quer ser dono dele, né? Então é um problema social. Mas existe tantos outros problemas. Crente que passa a perna em outro crente. Crente que engana, que mente. Então são problemas sérios que não refletem a justiça de Deus. Que não refletem a justiça de Deus. Crente que fala que vai fazer e não faz. Que se compromete e não cumpre. E todo esse tipo de cristão, eles dizem que buscam a justiça de Deus e o reino de Deus. A pergunta é, será que buscam de fato? Será que tem orado de fato? Será que temos buscado de fato? Então, depois a gente reclama da vida que a gente leva e das dificuldades que a gente enfrenta. Nós precisamos rever esse conceito de busca a Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo? Estamos juntos? Nós precisamos pôr a prioridade do reino de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? É o Evangelho de Jesus Cristo que vai mudar. É a palavra de Deus que vai mudar. E se eu ficar dando desculpa para as minhas mudanças, eu nunca vou mudar. O princípio da mudança é eu não me incomodar com aquilo que eu estou vivendo que não deve ser vivido. É o primeiro princípio.
A mudança ela começa com um incômodo dentro de mim e aquilo vai incomodando ao ponto de eu romper com aquela imagem. Que tipo de imagem, que tipo de vida você quer levar? Que tipo de vida você quer levar em Deus? Uma vida derrotada ou uma vida vitoriosa em Deus? Deus tem uma vida vitoriosa para a gente. Isso não quer dizer que você não vá passar por situações difíceis, mas quer dizer que quando você passar por situações difíceis, você vai confiar em Deus, vai priorizar Deus e vai viver com Deus de forma que a bênção dele vai te seguir. E se a bênção dele te segue para a cura do físico, te segue para a cura da tua alma, te segue para a cura do teu espírito, te segue para a cura das tuas dificuldades financeiras também. Amém? Se a gente precisa crer nisso e precisa focar nisso, buscando sempre a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus. Existem muitos princípios que precisam ser vividos na nossa vida. E a gente não pode ignorá-los se nós queremos efetivamente fazer um trabalho que faça a diferença. Quando eu comecei a Igreja Evangélica das Nações aqui no Japão e quando o movimento começou a ficar grande, eu falei para Deus assim: Deus, eu só quero uma coisa, que a nossa igreja ela tenha relevância naquilo que ela está fazendo. Que ela não seja uma igreja morna, que ela não seja uma igreja irrelevante, mas que ela seja relevante para as pessoas, que ela seja relevante para aqueles que querem servir ao Senhor, que ela faça a diferença. E é isso que eu continuo querendo para a sua vida, que você olhe para a sua corda não como um incômodo, que você olhe para a sua igreja não como um incômodo, mas como uma solução. Você tem pessoas que estão à sua volta. O que você precisa fazer? Você precisa investir isso neles. Investir o quê? Investir tranquilidade e paz que vem de Deus, transbordar a paz que vem de Deus da sua vida para a vida deles, transmitir o conceito bíblico dessa paz e transmitir para eles a necessidade da gente priorizar o reino de Deus. E não priorizar um trabalho em nome de Deus. Tem muita gente que se confunde. Faz em nome de Deus, mas faz para si próprio. Você está entendendo? Pegou a chave? Pegou o mistério aí? Conseguiu entender? Tem muita gente que põe o nome de Deus porque não tem coragem de falar que está fazendo para si. Nós que estamos em Cristo, nós precisamos fazer para Deus e nunca deixar de fazer para Deus. Amém? Estamos juntos? Então olhe para a tua corda e pare de encontrar problema para ela. Pare de ficar tentando. Ela já tem os problemas dela, agora ache a solução em Deus. Ache como resolver essas questões. Você é preparado para isso. Se você não sabe, você tem uma equipe de pessoas, você tem irmãos que estão com você na sua corda, pessoas que você precisa confiar. Eu preciso confiar em você como cristão e você precisa confiar em mim como cristão e nós precisamos confiar todos em Cristo. Isso não quer dizer que as pessoas não vão errar, mas o fato é que nós precisamos confiar que Deus está na vida dessas pessoas e que de alguma maneira elas vão ser usadas por Deus para fazer a diferença na onde você está. Amém? Estamos juntos? Só um recado para quem fez o curso do Trilho da Liderança. Você precisa entregar até domingo, porque na verdade a gente já passou o prazo da entrega do relatório de leitura. Então você entrega até domingo o relatório de leitura. E dia 28 deste mês, é isso, presbítero Levi? Dia 28 desse mês, missionária Beth, dia 28 desse mês, nós estamos marcando o curso Panorama do Novo Testamento para fazer aqui, não vai ser aqui na igreja, vai ser na sua casa, você vai entrar pelo link. Dia 28. Obrigado. Dia 28 você vai fazer a sua inscrição
dá o seu nome para o teu líder de corda, e você que é líder de corda, você vai procurar os teus liderados e vai tentar fazer inscrição para participar desse grupo de panorama do Novo Testamento. Nós iremos fazer todos na nossa casa. Está para se definir se vai ser entre as 9 e 9h30. Nós iremos definir isso a posterior. Amém? A princípio está marcado às 9, mas nós já tivemos um pedido de Nagarrama, né, Dri? Aí para a gente fazer às 9h30 por causa do horário de chegada deles do serviço. Talvez, se configurando assim, nós iremos fazer às 9h30 da noite. Você que está no YouTube e me acompanhou até aqui, eu gostaria que você pudesse contribuir de alguma maneira aqui com a gente, orando por nós, sempre acompanhando a gente, porque o nosso desejo é que você esteja edificado na palavra de Deus e assim possa viver o Evangelho de Jesus Cristo, buscando autoridade para liderar a sua casa, a sua família e contribuindo com o teu ministério local, de forma que ele possa florescer e ser relevante na onde você está. Amém? Gostaria de pedir para você, se possível, que acompanhou a gente até aqui, deixar o seu like, deixar um comentáriozinho como isso tem sido edificante na sua vida, que isso vai contribuir com a gente, com o nosso canal Pastorando, o ato de levar o rebanho para se alimentar. Isto é pastorando. E nós estamos aqui para te levar até Deus de alguma maneira, através da palavra dele, através dos estudos que nós estamos propondo e através da nossa entrega, da nossa fidelidade, ou melhor, da fidelidade dele na nossa vida, porque nós somos só vasos de barro e a gente faz aquilo que podemos fazer, nós fazemos aquilo que podemos fazer. Amém? Deus abençoe vocês que estão pelo link, Deus abençoe vocês que estão pelo chat, Deus abençoe vocês que estão pelo YouTube e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, de forma que seja visível a bênção dele em você. Amém? Deus abençoe. Forte abraço a todos e uma semana de bênção. Vamos orar, vamos orar. Eu já estava esquecendo de orar. Vamos lá, hoje foi bem atribulado o negócio. Faz parte da tensão. Feche seus olhos e respira bem fundo, assim, ó. Puxa o ar lá dentro do seu pulmão. Deixa circular todo o sangue aí para as células. Deixa refrigerar. E olha para dentro de você e começa a imaginar a oração que você gostaria de fazer a Deus. Comece a falar com Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é companheiro, compassivo, longânimo, perdoador e é também ajudador, aquele que nos ajuda. Quero te agradecer por todos aqueles que contribuíram para que nós estivéssemos aqui nessa noite, pelos irmãos que têm contribuído e não puderam estar aqui, e pelos nossos irmãos que estão aqui conosco, o Joshua, o Vinícius, que deu condições da gente estar fazendo esse trabalho, e por todos os irmãos que estão no link e que de alguma maneira gostariam de estar aqui, mas não puderam estar aqui. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os fortaleça e que eles possam, Senhor, em tempo oportuno, na oportunidade do Teu Espírito Santo, servirem ao Senhor de alguma maneira, fazendo com que o Teu nome seja glorificado na vida deles, fazendo com que o Teu reino venha, fazendo com que o Teu reino se estabeleça, que a Tua autoridade se estabeleça sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família e que o Teu governo seja evidente em nossas vidas. Abençoe aqueles que eu nem conheço, mas que estão entrando no chat, que estão entrando no canal do YouTube, que o Senhor possa falar com o coração desses e possam desafiá-los a viver uma vida diferente, uma vida cheia da graça, cheia do amor e cheia da presença do Espírito Santo. Faça desse canal um canal de bênção,
para todos aqueles que ouvirem essa mensagem, para todos aqueles que acompanharem esse vídeo, para todos aqueles que nos der a oportunidade de adentrar a casa deles, que seja uma grande bênção e que seja transformador em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e por aqui nós encerramos mais essa meditação. Semana que vem tem mais um pouquinho, e vocês orem para que seja mais tranquilo a nossa chegada aqui. Amém? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz e na graça.